Fala, cientista de dados, beleza com você? Que satisfação, que honra ter você junto comigo aqui. Nessa aula de hoje, você vai aprender a fazer previsão de fraudes em transações de pagamento do zero. Nós vamos construir uma aplicação bem bonitinha aqui com máquinas preditivas para detecção de fraude. Olha que trabalho interessante, né, cientista de dados? Beleza! Cara, para quem não sabe, meu nome é Eduardo Rocha, eu tô aqui exatamente para compartilhar com você, com a comunidade, aqui as habilidades do cientista de dados, aquilo que o cientista de dados pode fazer nas empresas, ajudar as empresas a construir aplicações que vão ajudar a alavancar os negócios da sua própria empresa, da sua própria instituição. Instituição governamental utiliza isso aqui, Eduardo? Só utiliza polícia, setor público, cara, o que você imaginar tem ciência de dados. E eu vejo esse mercado crescendo de uma forma esplêndida. Por quê? Porque é um trabalho muito relevante para a sociedade. Aqui nós estamos fazendo o trabalho social também, quando a gente descobre medidas preventivas que vão ajudar a coibir os atos que são fraudulentos, os atos que são errôneos, né? Ajudar a proteger ali a moeda, né? Ajudar a proteger ali o dinheiro das pessoas que são ali, estão fazendo transações, né? Nós, eu, você, seu pai, sua mãe, a sociedade de bem que está ali no dia a dia utilizando, né? Esse meio que chegou para ficar. Nós estamos aqui e vemos que o Pix, ele se popularizou de uma forma gigantesca. Desde que esse meio de pagamento foi inventado, o Brasil já é o quarto país do mundo a ter feito mais transações de pagamento utilizando aí, entre outras, né, o Pix. Então você vê o Brasil à frente de Estados Unidos, né, à frente da própria Inglaterra. Então assim, o Brasil realmente é um mercado muito grande e, é claro, precisa-se sim de cientista de dados para ajudar nessas paradas aqui, tá bom? Nós, nesse caso de hoje, nós vamos fazer o quê? Nós temos aqui o nosso problema de negócio, vamos seguir o pipeline da ciência de dados, né? Se você não sabe o que é o pipeline da ciência de dados, está chegando no canal agora. Cara, o pipeline da ciência de dados é uma metodologia na qual eu desenvolvi passo a passo para você ir do zero até entender o problema de negócio e construir uma aplicação utilizando o quê? A ciência de dados, com todo o seu ferramental, com machine learning, com inteligência artificial e tudo aquilo que ajuda a gente a fazer o quê? Previsões, inferência. Tranquilo, beleza? Então é isso que a gente faz no pipeline da ciência de dados. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós temos um problema de negócio que é o seguinte, nós vamos fazer essa parada aqui, ó. Nós vamos combater a fraude, galera. Nós vamos ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade ali um pouco mais forte contra aí os crimes cibernéticos, né? Nós estamos aqui exatamente para atuar nessa ponta de previsão, beleza? Então nós estamos aqui, o nosso problema de negócio vai ser o seguinte, você sabe que eu sou apaixonado pelo ecossistema de startup, hein? Diz aí, porque a gente vê coisas grandiosas nascendo do início ali, né? Então é um negócio muito interessante, você vê um negócio tomar dimensões grandiosíssimas ali diante dos seus olhos. Então as startups realmente têm uma parada muito massa aqui, que chama muita atenção, muita minha atenção, e eu trago aqui para compartilhar contigo, né? Então olha só, você é um cientista de dados, sabe de quem? Da Hotmart. Talvez você saiba, talvez não, mas a Hotmart tem muitos cientistas de dados e ela é uma empresa que é considerada uma startup brasileira que, entre outros objetivos, tem como missão transformar os criadores de conteúdo em empreendedores. Sabia que eu sou empreendedor também? Eu faço ali, o meu programa de formação cientista de dados na prática, ele está todo dentro da plataforma da Hotmart. Então a Hotmart ela é bem interessante e ela, entre outras funcionalidades, fazendo propaganda para você de graça aí, Hotmart, hein? Oh, meu Deus do céu, essa é gratuita mesmo, galera. Eu tô fazendo uma propaganda porque o que é bom é para se mostrar. Vamos lá? Então, o que acontece? Entre outras coisas que a Hotmart oferece, né, além da área de membros ali, toda aquela coisa para os criadores de conteúdo, eu tenho certeza que você deve ter algum conteúdo, algum treinamento que você adquiriu, né? Por quê? Porque você estuda, você sabe da importância de se ter conhecimento. Então, entre outras coisas, a Hotmart oferece o quê? O seu serviço de gateway de pagamento. Então, quando você entra lá e passa o seu cartão para você adquirir o conhecimento, então você está pagando pelo seu conhecimento, naquele exato momento, a Hotmart é responsável por ser ali a ponte, né, digamos assim, o hub, o gateway, né, de interlocução entre você
a sua instituição financeira e a instituição que vai receber o valor que está saindo da sua conta, né? Então, esses dados, eles têm muito valor. Por quê? Porque são dados que são ultra sigilosos e são dados que, poxa, representa ali diretamente a sua riqueza, o seu patrimônio e o patrimônio daqueles que vão receber, né? E, entre outras finalidades, é muito interessante, não só para a Hotmart, mas para a Visa, Mastercard, GetNet, todas essas instituições financeiras que também têm ali a sua parte de gateway de pagamento, né? Entre outras coisas, e-commerce. Que mais, Eduardo? Fala mais um aí. PayPal, olha só, PayPal no mundo inteiro. Já fiz ali treinamentos lá na Austrália, lá pagando com PayPal. Por quê? Porque às vezes não tinha muita intercomunicação aqui com o Brasil. Olha que interessante, né? Então, o PayPal muito grande no mundo inteiro. E é aqui mais um exemplo. E um gateway de pagamento mundial ali muito forte. Que inclusive um dos fundadores ali, né? Que estava ali desde o início. Quem? Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, o homem mais inovador aí, depois talvez do Steve Jobs. Eu acho que esse cara realmente é um dos caras mais da inovação aí do momento, né? Então, beleza, tá bom. Entendi todo o contexto, Eduardo. Já sei que eu vou construir uma máquina preditiva para prever fraudes ali em transações de pagamento. Mas agora, Eduardo, esse é o meu problema de negócio, não é? Isso não é importante que fique claro? Sim, cientista de dados. Quando você começa o seu trabalho, a coisa que tem que ficar mais clara é o que você precisa fazer. Se você não souber o que você precisa fazer ou ficar ali elucubrando, você certamente não vai entregar aquilo que era para ser entregue, não é? Aquilo que iria ali ajudar a sua instituição. Então, ó, fica ligado no que a gente vai construir. Nós vamos construir uma máquina preditiva, cujo objetivo é detectar transações que possivelmente são fraudulentas. Como que a gente vai fazer isso, Eduardo? Bem simples. Nós vamos construir a máquina preditiva e aí, logo depois que a gente receber transações, a gente vai passar essas transações, as variáveis dessas transações para a nossa máquina preditiva. Então, aqui está essa máquina preditiva. Esse tracinho aqui são as transações. E aí, a gente vai dar a resposta, né, para Hotmart. Falar, ó, Hotmart, esse aqui tá ok. Ou então vai falar assim, ó, Hotmart, esse aqui, cara, tem cara de fraude. E aí a gente vai tomar as decisões ali, né, as medidas que são necessárias para as transações que realmente se mostrarem fraudulentas. Tranquilo, cientista de dados? Eu vi muito isso aqui dentro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem soluções altamente perfeccionistas quase na hora de detectar fraude. É um trabalho muito interessante, com muitas mãos. Não pense que é um cientista de dados que faz essa parada. São muitos, quase que dezenas de pessoas envolvidas ali, desde a obtenção dos dados até ali o trabalho que é feito ali 24/7. É um trabalho muito, mas muito benchmark aí para a nossa sociedade, beleza? Bora para frente? Então, bora para frente. Então, beleza. Entendemos o problema de negócio, bora para análise exploratória dos dados, bora ali correr, conhecer os dados para tentar descobrir ali o que possivelmente vai ser fraude para a gente ajudar ali a nossa instituição. Tudo bem? Bora lá para frente e os nossos clientes, é óbvio. Eduardo, depois que a gente já sabe o problema de negócio, a gente precisa entrar em contato com os dados para a gente explorar ele, não é? Exatamente. E para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa de uma linguagem de programação para a gente trabalhar com os dados, né? Principalmente se os dados estiverem em grande volume, né? Não tem como rodar muitas coisas no Excel, não tem como rodar em dashboard que são aí tradicionais, tais como Power BI. Por quê? Porque a gente está falando muitas vezes de trilhões de registros. Não tem como você criar ali uma interlocução sem o intermédio de uma programação tal como essa que você vai aprender aqui hoje, o Python, tá bom? O Python ela é uma linguagem de programação na qual a gente tem uma porrada de pacote que tem funções dentro dela para otimizar o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu quero manipular dados. Beleza, eu vou manipular dados. Como que eu faço isso? Eu tenho um pacote de manipulação de dados que eu posso trabalhar aqui no Python. É mesmo, Eduardo? Qual pacote? O Pandas. Beleza. Então tá aqui, ó, nós vamos importar o pacote aqui. Import pandas spd. S é um apelido que a gente dá. Eu poderia colocar aqui, ó, S pandinha, tá bom? S qualquer outra coisa. Eu coloco pedir porque aí é claro, né? A gente coloca apelido pra gente digitar menos aqui, que afinal de contas a gente digita muito
quem está codificando aqui acaba digitando bastante, né? Então o que a gente vai fazer aqui é importar bibliotecas. Quais bibliotecas, Eduardo? Por quê? Ó, nós vamos importar bibliotecas para manipulação de dados, tais como Pandas e NumPy. Nós vamos importar aqui algumas métricas que são métricas da avaliação da nossa máquina preditiva, entre outros pacotes. Então eu gosto de deixar organizado aqui no início para, na hora que a gente estiver indo desenvolver, a gente não ter que ficar preocupado com pacotes, tá bom? Então assim, é uma forma inteligente aí de você documentar todo o seu projeto, né? Porque querendo ou não, isso aqui vai ser um projeto onde você ou vai colocar no seu portfólio, ou vai guardar aí para depois aplicar na sua empresa e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Então bora para frente. Ó, esse dataset foi um dataset que eu busquei no Kaggle e depois eu vou deixar disponibilizado para você lá no Telegram, no Galera Raiz. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Entra lá no Telegram, vai ter o Linktree, depois vai ter o caminho lá das redes sociais. Tem uma lá que é o Telegram. Você vai entrar no Telegram, vai buscar esse script e o dataset que eu vou deixar lá disponível para você, tá bom? Ele tá aqui no meu Google Drive, porque ele é grande. Ele tem ali alguns milhões de registros, então eu já deixei lá no Google Drive. Para quê? Para que eu possa simplesmente acessar, em vez de fazer importação aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou me conectar com o Google Drive agora, né, aqui por meio dessa setinha. A partir do momento que eu me conectar, aí sim eu vou poder simplesmente executar essa célula aqui. O que aconteceu aqui foi que eu estava sem a conexão, né? Ainda não estava com o Google Drive montado, como a gente chama, né? Então ele está montando aqui, é como se ele estivesse fazendo a conexão e aí acabou de fazer. Agora eu tenho aqui ó, as pastas, ó, o meu file system, né? O meu sistema de arquivos, né? Que todo servidor possui, tá bom? Então os meus datasets estão aqui em conteúdos, dados, estão aqui dentro está o meu dataset, que é exatamente esse dataset aqui, ó, que você vai receber, tá bom? O fraude.csv. Agora eu vou executar, ele vai fazer a importação, vai demorar um pouquinho, porque afinal de contas, como eu falei para você, é um dataset que tem alguns milhões de registros e a gente já vai ver, já vai conhecer mais profundamente esse dataset a partir de agora, que eu estou transformando no DataFrame, né? Eu estou trazendo para o Pandas e o Pandas trabalha ali, o seu tipo de dado é o DataFrame, né? Então, o data agora é aqui, a nossa tabela, o nosso dataset, o nosso arquivo, chame como você quiser, só entenda que são os nossos dados, beleza? É o dado que vai ajudar a gente a construir a máquina preditiva. Detectora de quê, Eduardo? Detectora de fraude. Esse aqui é o nosso label, a nossa classe, o nosso target. O 0 significa que não é fraude e o 1 significa que é fraude. Eduardo, como é que eu vou descobrir isso, Eduardo? Você, quando estiver fazendo um trabalho, uma das atividades mais importantes para o cientista de dados na prática é conhecer os dados, de onde os dados estão vindo, como que eles são formados e gerados, né? Os critérios de abrangência dos dados, da consistência, da integridade. Trabalhei muito com esses termos e eu acredito que esses termos são termos importantes para que você possa construir máquinas preditivas que realmente representem aquilo que você está procurando, né? Os dados, eles são ali o combustível para você construir a sua máquina preditiva. Então, é muito importante que você conheça de onde está vindo. Existe todo um processo no qual você precisa ali fazer ali uma estruturação de onde vem esses dados. Primeira coisa que você precisa fazer é, você está fazendo um trabalho de detecção de fraude, né? Então, essa área de detecção de fraude, certamente, se for uma instituição já grande, já existe um departamento de segurança, existe um departamento ali onde tem o gerenciamento das transações, principalmente dessas transações financeiras, e o primeiro contato que você faria é exatamente com essas áreas para você descobrir quais são as variáveis que você precisaria utilizar e buscar para construir a sua máquina preditiva. Tudo bem? Então esse é um dos trabalhos que o cientista de dados faz logo no início da sua jornada. Nós vamos aqui para frente para ganhar escala, né, para ganhar tempo e a gente conseguir resolver essa aplicação. Vou partir do pressuposto que você já é um cientista de dados dentro da empresa, no qual já teve uma equipe ali de engenharia de dados para disponibilizar essa informação para você, tá bom? Isso aqui é um verdadeiro trabalho de engenharia de dados, né? Muitas vezes os dados ali, por exemplo, o nome, esse aqui, ó, nome do destinatário, ele poderia estar em outro banco de dados, em outro arquivo, em outro mainframe, sei lá qual forma que a instituição armazena as informações, né? Ele poderia estar num diferente do cara que é a origem, né? Por exemplo, o nome de origem. Você está vendo
Lembrando que aqui está tudo em código, é claro, né? O Kaggle já deixou o dataset bem organizado para que não haja problema com privacidade, né? Então, aqui, ó, o nome da origem, nome do destinatário, essas são informações que já foram coletadas ali para o cientista de dados. Então, bora dar uma passada aqui para você conhecer que variáveis são essas. Então, as variáveis oferecidas aqui pela equipe de engenharia de dados ali para você fazer o seu trabalho são essas aqui, olha só. O step, beleza? Ele é como se fosse ali uma faixa de horas na qual foi executada a transação, tá bom? O tipo, né? O tipo da transação, né? Foi pagamento, foi transferência, o valor, né? O amount, o valor da transação, o nome da origem, né? O valor da conta da origem, o novo valor, né? Depois que o dinheiro saiu, qual é o novo valor para manter ali uma contabilidade, né? O nome do destinatário, o nome do destinatário antigo, o valor da grana do novo destinatário, e se é fraude ou se não é. E tem mais uma variável aqui, ó, que é uma flag, tá bom? Vou tentar diminuir um pouquinho aqui para você ver, que é uma flag aqui para dizer, uma flag construída aqui com outras variáveis que a gente não vai utilizar aqui nesse trabalho, tá bom? A flag geralmente é uma variável construída aí por alguma regra de negócio. Você vai ver que nós não vamos utilizar todas as variáveis que estão aqui, tá bom? Vamos para frente, beleza. Eduardo, conheci, então quer dizer que tem o valor da transação, tem a origem de onde veio, tem o tipo de pagamento, tem uma faixa de horas aqui que foi construída e já foi disponibilizada pra gente aqui, né? Porque a hora também deve interferir, né, Eduardo? Exatamente, não tem a hora exata, mas tem uma etapa, uma faixa de hora aqui, uma outra variável que inclusive foi construída para desenvolver esse trabalho aqui. Olha que interessante, né? Então o trabalho, quando chega aqui na mão do cientista de dados, ela já tem passado ali, ela já teve início ali um tempo antes, né? Não é exatamente na hora em que você pega os dados para construir, tudo bem? Então, bora para frente. Melhor ainda se você já tiver participado desde o início, né? Às vezes você está numa grande empresa, a galera que vai cuidar da engenharia de dados é que vai meter a mão na massa para trazer os dados e você vai estar ali junto, né? Na especificação. Olha, eu preciso de dados assim do banco de dados ali de segurança. Olha, eu preciso de dados assim ali da área de produtos. E isso aqui é todo um trabalho para ser feito também. Um trabalho de alinhamento, né? Por quê? Porque às vezes as transações precisam ali de prerrogativa de acesso, né? Não é sempre que você vai ter acesso às informações que são necessárias para você fazer o seu trabalho. Então, o cientista de dados juntos ali com a galera da engenharia de dados vai ter um trabalho muito importante ali na hora de explicar o porquê da necessidade de se buscar esses dados, tá bom? Beleza? É claro que falando assim, né, fica tão claro, né? Pô, tô construindo uma máquina preditiva que vai prever se o negócio é fraude ou não, né? Olha que interessante, será que eu preciso de prerrogativa de acesso? Mas existe todo um trâmite no qual você também precisa resguardar os detentores ali dos dados, né? Porque muitas vezes a responsabilidade pela informação é do destinatário, é do cara que está criando e gerenciando os dados. E ele tem que saber exatamente para qual fim os dados estão saindo. Então esse é um trabalho bem bacana que, dependendo da instituição onde você estiver, vai ser um trabalho bem interessante, onde você vai conhecer muitas áreas e vai ampliar ali os seus horizontes. Beleza? Tranquilo, cientista de dados? Fecha o parêntese aqui do overview do dia a dia, né? Bora pra frente. Deixa eu conhecer um pouco aqui, Eduardo, sobre a estrutura desse dataset. Fala pra mim como é que eu faço isso. Uma funçãozinha simples aqui, ó. O info traz pra gente informações grandiosas. Olha que interessante. Nós temos aqui uma fonte de dados com 6 milhões de registros. Olha que massa. 6.362.619 registros. Então são muitos registros. Você vê que o Python performa muito bem, dependendo da quantidade de informações. Existem aí ferramentas que vão dar uma travada muito doida, né? Então você vê que o Python roda ali isso numa velocidade, e isso aqui é só o começo, né? O Python, ele tem a potência para trabalhar com muito mais que isso, beleza? Então aqui a gente vê a quantidade de colunas variáveis, né? Nós temos aqui 11, entre elas aqui a etapa que é inteiro, o tipo da transação, você viu que é object, né? Ele fala lá se foi cartão, se foi saque, pagamento, transferência, né? Os nomes da origem, do destino e o resto, né? Como são valores, estão tudo float, né? Que é o nosso famoso número decimal, beleza? Tranquilo? Então, fechou, né? Nós temos aqui o nosso target também,
que ele é um inteiro, né? Ele está como 0 e 1. Você vai ver que eu vou fazer uma transformação didática aqui, só para você visualizar lá no final o resultado. Eu já vou transformar isso aqui, depois você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Bem, Eduardo, se eu quiser fazer um trabalho mais a fundo, você já pegou o dataset de forma um pouco mais tratada, né? A galera da engenharia de dados já trouxe um dataset para você bem limpinho. Você vai ver agora na nossa análise mais aprofundada que a gente está utilizando aqui o pacote Data Prep, tá bom? Estou instalando aqui o Data Prep para ele trazer e criar uns relatórios massa aqui pra gente de forma automatizada. Você vai ver que não tem valor missing, saca? Tá bem bonitinho. Nós não vamos fazer trabalhos muito grandiosos aqui, porque o nosso objetivo meu objetivo, eu estou partindo do pressuposto que você está começando agora na jornada. Então existem outros trabalhos que você poderia aqui incrementar nesse projeto que está aqui. Eu, quando chegar ali nas fases, eu vou falar para você, vou deixar algumas sugestões de coisas que poderiam ser feitas. Mas você vai ver aqui que o trabalho do jeito que a gente está fazendo aqui vai ser um trabalho que vai dar um resultado muito bacana, tranquilo? Então, ó, o que eu fiz foi só instalar o nosso pacote Data Prep para eu jogar os dados aqui dentro e ele criar ali uma série de análises para a gente, tais como verificação de missing, o limite das variáveis e entre outras coisas a gente vai olhar ali por meio do nosso Data Prep, tá bom? Então vamos lá, ele está computando, criando aqui, fazendo uma série de cálculos para que a gente possa ali ter uma visualização bacana. E isso é o grande benefício do Python, porque ao mesmo tempo que a gente codifica, ele nos possibilita que a gente seja também um low coder, né? O que é o low coder, Eduardo? É o programador que utiliza das funcionalidades para codificar menos, né? Que aí a gente acaba trabalhando, codificando mais rápido. Isso aqui é uma estratégia low code. Eu preciso fazer poucas linhas de código para criar gráficos, para fazer uma análise exploratória um pouco mais avançada, né? E isso é muito interessante, otimizem muito. Eu lembro que eu estava num projeto há uns 10 anos atrás, pouco mais, e nesse projeto tinha uns caras cabeçudos lá e os bichos criavam, na época a gente chamava de macro. Ele criava umas macros que, assim, coisas que eu fazia ali no low code de uma forma um pouco ainda bem amadora, né, para fazer ali a validação ali de alguns dados, o outro colega pegava e jogava numa macro e fazia isso aos montes, né, e aí eu fui aprendendo aos poucos e vendo o tanto que a gente automatizar e criar funções é um benefício muito grande, né. O Python, ele nasceu dessas paradas, né, de você ter essa vontade de criar soluções e compartilhar. A partir do momento que eu criaria uma macro lá, eu disponibilizo ela no ambiente, que esse ambiente aqui é o nosso ambiente do Python, e aí o outro colega que fosse utilizar simplesmente faz a importação. É exatamente essa a estratégia do Python. Então, talvez há 10, 12 anos atrás, se o meu colega Vando lá, um moleque muito doido no SAS, tivesse ali um meio onde ele pudesse fazer um pacote e jogar na nuvem, ele seria o pai aí do Anaconda, vai. Meu colega Vando, saudosismo aqui, um abraço para você, meu querido Vander. Bora pra frente, cientista de dados! Então você vai ver que esse processamento aqui, ele demora um pouquinho, beleza? Deve demorar aí uns 3, 4 minutinhos. Claro, eu editei aqui o vídeo para ficar um pouco mais didático, né, para você, senão vai ficar ruim. E aí, depois que roda esses 4 minutinhos aí, o nosso relatório, ele é criado. E, cara, até que foi rápido, né? Pensa aí, nós varremos aqui 4, 6 milhões de registros, né? Nós temos aqui o resultado final com uma pancada de gráficos ali e alguns resumos sobre os dados, tá bom? O Data Prep tem essa estrutura bacana, onde ele faz um overview aqui do nosso dataset, ele traz as variáveis, as interações entre as variáveis, correlação e valores ausentes, tá bom? Então você vê que ele tem aqui 11 variáveis, 6 milhões de linhas, ele mostra aqui várias variáveis que estão aqui assimétricas, né? E nós temos aqui a nossa variável fraude e traz mais algumas informações aqui, né? Ele mostra aqui que algumas variáveis ali tem muitos zeros, o que pode ser normal, né? O saldo na conta tá zerado, pô, é normal, não significa que é um erro, né? Não significa que é um missing, né? Não tem linha duplicada e não tem missing, né? Se você descer aqui, ó, você vai ver a distribuição das variáveis. Então eu vou olhar aqui a etapa, né? Vou dar uma olhada no detalhe da etapa, como é que foi dividida. Então a gente tem aqui, ó, o mínimo 1, então as horas, como eu te falei, né? Esse step
É como se fosse ali uma fatia das horas, né? Então tá aqui, ó, 743 fatias ali foram construídas ali, deve ter toda uma inteligência por trás disso aqui. Nós conseguimos olhar aqui o KDE plot, né? O gráfico de densidade de probabilidade. O box plot também, a gente verifica que o box plot traz aqui os detalhes da mediana, o valor mínimo, o valor máximo, o upper quartile, então toda aquela análise estatística que o cientista de dados na prática precisa fazer das variáveis, ele já traz aqui bonitinho, pronto, sem você precisar codificar toda essa parada na mão, tá bom? Tem jeito, você vai ver aqui embaixo, eu vou mostrar um jeito aqui que tem como você customizar, às vezes você quer um gráfico específico, né? Ah, você quer um gráfico de rosca, Eduardo, constrói para mim. Então a gente constrói aqui com poucas linhas aqui também, você vai ver que é bem intuitivo, tá bom? Nós temos aqui o tipo das transações, então tá lá, ó, o tipo das transações também já foi colocado aqui, ó, a maioria cash out, outras pagamentos, né? Outras entrada, cash in, transferência e outros aqui no valor muito menor, débito. Beleza? Então aqui está o tipo, você pode analisar todas as variáveis e é claro, isso é um trabalho que você vai fazer a fundo, principalmente o trabalho da correlação entre as próprias variáveis com a variável target, né, para avaliar ali o que mais influencia, tá bom? Nós vamos fazer isso aqui também, mas olha só, eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa que é bem interessante. Olha só que massa, nós temos aqui o nosso target, né, se é fraude ou não é. Aqui o zero, a maioria não é fraude, né, graças a Deus, a maioria das transações são ali corretas, né? E um pequeno valorzinho é de valores que são fraudulentos. Deixa eu olhar no detalhe aqui, bora dar uma olhada aqui, a gente vai ver que nós temos aqui uma quantidade muito pequenininha, aqui não está dando para ver a quantidade perfeita, aqui deu para ver, ó, bora ver se eu passo por cima aqui, ó, fraude. Olha só a quantidade de transações, de 6 milhões, nós temos aqui 8.213 que são fraudulentas, né? Então é muito pequeno, é realmente um dataset muito desbalanceado e que a gente precisa fazer um trabalho aqui bem interessante para a gente fazer ali o balanceamento. É um dos trabalhos que a gente faz, a gente não vai fazer aqui hoje porque você vai ver que com as variáveis do jeito que a gente tem, a gente consegue um resultado bem bacana, inclusive para detectar fraude, né? O que acontece é que muitas vezes você constrói uma máquina preditiva e ela só acerta que não é fraude. Mas não, a gente conseguiu construir uma máquina preditiva sem fazer o smoke ali, né? Claro, só para você aprender aqui e olhar também e conhecer como se constrói uma máquina preditiva de detecção de fraude, né? Então eu não queria me aprofundar muito em algumas técnicas que são ali para evitar alguns problemas ali que a gente tem, como é nesse caso aqui, né? A gente tem um valor muito pequeno de fraude, né? Então isso é muito normal. Nós temos aqui a interação entre as variáveis, então, por exemplo, eu quero ver aqui, ó, o balanço antigo ali, né, da conta corrente da origem com o valor aqui antigo também da de destino. Deixa eu ver se há uma correlação aqui. Então a gente vê aqui que não tem muita correlação, tá bem separado aqui os valores, né? A gente não vê uma tendência assim, não tá muito claro pra gente. Vê alguns valores bem grandiosos aqui de destino, né? São análises pontuais que a gente vai fazendo para conhecer melhor o dataset. Entre outras aqui, é claro, também a gente faz análise de correlação entre as variáveis, né? Então, olha só, o saldo da conta de origem tem uma correlação muito alta com o novo saldo da conta de origem, né? Então aqui são informações que às vezes você não utiliza as duas, né? Assim, do mesmo jeito, o novo saldo da conta de destino tem ali com o velho saldo da conta de destino uma correlação muito alta. Então, às vezes, você utiliza só uma das duas variáveis. Enfim, aqui é toda uma análise que o cientista de dados precisa fazer para ele entender ali quais variáveis ele vai colocar na máquina preditiva, porque nós temos 11, mas eu vou colocar as 11 mesmo, Eduardo? Ou será que eu preciso de 200 variáveis, Eduardo? Então, eu já vi de tudo e sei que realmente existem máquinas preditivas que usam muitas mesmo, tá bom? Não é brincadeira, não. Mas, é claro, você tem que iniciar ali e ter uma visão um pouco mais quantitativa das coisas que você pode construir. Estou trazendo uma bem simples aqui para você aprender, tá bom? Então, a gente vê aqui que está tudo presente, não tem miss, né? Se tivesse um miss, ia ter uns tracinhos aqui nas variáveis, tá tudo bonitinho, então nós temos tudo completo. Essa é a análise que você vai fazendo. Nós vamos fazer algumas outras análises aqui bem pontuais, só para você visualizar. Eu vou fazer aqui, vou pegar a variável type, que é o tipo lá da transação, e vou fazer uma contagem, como você já viu ali em cima, eu vou só fazer uma contagem só para você visualizar como a gente também pode utilizar o próprio código, né, de forma simples. Aqui é o dataset, aqui é o campo, eu mando contar, né, value counts, tá bom? E aqui o print é só para ele já mostrar aqui no output. Então eu tenho aqui ó, o cache out, eu tenho a maior quantidade de registros aqui,
né? E débito a menor quantidade de registros aqui de transações, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu te falei que tem como a gente criar uma imagem, né? Um gráfico de rosca. O gerente pediu um gráfico de rosca. Já passou por isso, Eduardo? Só passei. Não tinha todos os tipos de gráfico lá na ferramenta. Não tinha o gráfico de rosca. E aí? Mas o gerente pediu, os executivos pediram, e agora? Então a gente cria, né? Só que existem ferramentas e ferramentas. Aqui o Python permite a gente fazer isso de forma até simples, tá bom? Então a gente vai utilizar aqui o Plotly ou Plotly, eu gosto de chamar de Plotly. Vou importar aqui a nossa biblioteca de criação de gráficos, bem bonitinha, bem otimizada para fazer muitos trabalhos, e você vai ver que ele cria de forma até fácil e intuitiva para você fazer a análise, né? Então aqui tá bonitinho agora o gráfico de rosca desenhada, a distribuição pelo tipo de transação, né? Tem aqui as saídas do caixa, pagamento, transferência, tá tudo bonitinho aqui. Isso aqui pode entrar aqui num dashboard que você também pode construir aqui no Python para você fazer ali uma apresentação sobre os resultados ali das principais transações, os principais tipos, né, de meio de transação aqui que são feitas aqui no pagamento, tá bom? Ah, Eduardo, eu quero ver a correlação ali mesmo entre as... só que eu quero ver o valor, né? Eu quero ver o valor da correlação com o meu target, se é fraude ou não. Tem como? Tem como também, se utiliza aqui algumas funções, né? A gente utiliza aqui o core de correlação, né? E aí a gente visualiza aqui. Então, é claro, fraude com ela mesma é 1, né? Ela e ela mesma é 1, a correlação. Né? Agora, olha que interessante aqui, ó, o saldo aqui, né? Tem 7% aqui positivo de correlação. O outro, ó, o saldo na origem, o novo saldo na origem tem o maior valor, mas sem ser em módulo, né? Ou melhor, em módulo também um dos maiores valores aqui. É bem interessante, um dos menores, a menor correlação, né? Então, a gente pode fazer esse estudo aqui de correlação entre as variáveis para a gente colocar na máquina preditiva. Chegamos agora, ó, o que a gente tem aqui uma conclusão? Felizmente, o conjunto de dados é bem estruturado, sem missing, a gente não encontra nenhum escopo de limpeza de dados nele, aí agora vai mergulhar na construção da nossa máquina preditiva, nosso modelo de aprendizagem de máquina, de machine learning, beleza? Vamos para o processamento de dados, só para fazer algumas pequenas transformações pontuais, né? Então, eu vou utilizar uma árvore de decisão ali embaixo, uma decision tree. Então, para isso, eu vou fazer alguns trabalhos aqui. Então, o que é textual lá nesse campo tipo que a gente viu, cash out, payment, débito, eu vou colocar em número, tá bom? Vou organizar em número, simplesmente isso que eu estou fazendo aqui nessa linha. E aqui também é um trabalho aqui que eu vou fazer simplesmente para a didática ficar mais fera para você. Eu vou transformar o que é 0 em no fraud e o que é fraude em 1 para ficar bonitinho ali e você visualizar o resultado, tá bom? Se é fraude mesmo, não, esse aqui não é fraude, ou não, esse aqui é fraude, tá bom? Para ficar mais bonitinha a sua visualização. Vou importar, imprimir aqui o dataset, agora você visualiza que realmente o campo está transformadinho, bonitinho, bem organizado, para a gente construir a nossa máquina preditiva. Você pode olhar, fazer estatística descritiva para conhecer mais ainda o dataset por meio de funções, o describe, eu estou usando a transposta dele, né? Geralmente aqui o que é linha é coluna, eu só inverti aqui, esse ponto Tzinho aqui faz a transposta, é bem interessante também, uma outra forma de você visualizar aqui as suas medidas aqui descritivas do seu dataset. Vou fazer a contagem que eu te falei, né, para a gente ver a quantidade ali de registro, a gente já viu dentro ali do Data Prep, mas só para ficar aqui documentado bonitinho, sem precisar passar o mouse em cima da figurinha, tá aqui, ó, fraudes, nós só temos aqui 8 mil de um total de 6 milhões e lá vai 4 de registro, né? Então, beleza. Terminamos aqui a nossa análise, a gente já vai fazer aqui a separação, o split dos dados, né? Vamos separar as variáveis que a gente vai utilizar para criar a máquina preditiva e separar o target. É assim que a máquina preditiva é construída. Ela passa por esse treinamento. Nós estamos fazendo aprendizagem supervisionada. O que significa isso, Eduardo? Nós estamos utilizando dados históricos. Esses dados são históricos. A gente já viu que era fraude. São 8 mil registros aqui que teve a análise de fraude. Então, dado esse histórico, eu vou fazer uma máquina preditiva para quando tiver novas transações, elas serem imputadas ali, né, servir de input para a nossa máquina preditiva e a gente vai falar ali para a galera da segurança da Hotmart, ó, esses aqui têm alta probabilidade de serem fraudes, bora fazer um trabalho aqui em cima dessas transações aqui. É claro que hoje em dia
Principalmente nas empresas que são mais data-driven, as empresas que já investem muito em segurança, às vezes você nem sabe e a fraude já foi combatida, sabia disso? Muitas vezes já teve uma fraude e aí o que você vai descobrir que teve ali uma tentativa depois que alguém ligou para você para confirmar alguma coisa, mas aí a transação ali na hora que estava acontecendo de verdade já foi coibida ali por conta de atividades tais como essa aqui, sua cientista de dados, parada muito massa aqui que faz aqui o nosso trabalho ser cada vez mais valorizado. Então fique ligado nisso aqui que é só o começo dessa onda, dessa revolução gigantesca que a ciência de dados está trazendo para as empresas, beleza? Então vamos fazer a separação simples aqui, vamos separar e detalhe, vamos criar a máquina preditiva com 4 variáveis, a type, que a gente fez o tratamento, o amount, o saldo da origem antiga e o novo saldo da conta de origem, tá bom? Essas são as variáveis de explicação e essa aqui, isFraud, é o nosso target. Eduardo, por que você escolheu 4? Porque eu vi que as 4 trazem o melhor resultado, depois tem todo um trabalho de engenharia de atributos, né? Conhecido como Feature Engineering, no qual você faz ali toda uma engenharia e faz ali a escolha das melhores features para você fazer ali o seu trabalho e construir a melhor máquina preditiva. Afinal de contas, o que você quer é criar a melhor máquina preditiva, aquela que vai prever a fraude ali na tora, né? Então, para você fazer isso, você precisa realmente fazer muitos testes. E eu levo essa atividade muito a sério quando eu estou no programa CDP, que eu estou ali, né, mostrando para os meus alunos por onde eles devem seguir. E eu falo, cara, essa etapa aqui é uma etapa muito importante. Tão importante quanto você calibrar os parafusinhos ali dos parâmetros da máquina preditiva, do motor, né? Que é o coração ali do carro, né? De que adianta a Ferrari sem o motor? Ela não sai do lugar. Então, é mais ou menos a máquina preditiva que ela é ali, tem ali o seu motor que é construído com os algoritmos. Então, isso aqui é um trabalho muito importante também para você construir uma máquina boa, beleza? Então, escolhemos aqui, já escolhi aqui as melhores para você vai ver o resultado. E agora a gente vai para Machine Learning, né? Vamos colocar aqui a construção da nossa máquina preditiva. Vamos mandar a ver, vamos sentar o pau aqui para a gente construir a nossa máquina preditiva. Vou importar Decision Tree, que é o algoritmo, é o motorzinho lá, o motor Ferrari da nossa máquina preditiva, que é o nosso carro. E aí a gente vai agora utilizar o Train Test Split com 10% dos nossos dados para testar. Os demais vai ser para treinar, ou seja, a máquina vai aprender com 90%. E nós vamos aqui fazer o treinamento e printar o resultado ali das novas predições com dados de teste. Então, ó, nessa célula a máquina preditiva está treinando. Agora ela pegou ali, ó, 100 dados, olhou ali, viu direitinho, fez o treinamento para ver se classificou direito, beleza, próximo. Passou, fez o outro, vamos lá para ver se classificou direito, printou o resultado. E agora a gente está começando a colher todo o treinamento dela. Agora na primeira linha ela falou, isso aqui não é fraude, a gente está armazenando aqui, nesse YPrед aqui, ó. Agora essa outra aqui, ela viu que é fraude. Opa, vai ser armazenada aqui. Por quê? Depois que ela armazenar todas, a gente vai avaliar. Ela está treinando agora. A partir do treinamento, a gente vai para essa fase aqui, onde a gente vai avaliar se o que ela previu realmente era certo ou não. Como que eu vou saber disso, Eduardo? Porque aqui, ó, nesse pedaço aqui, eu falei para separar um pedaço para eu testar. E a gente vai utilizar esse pedaço para a gente testar aqui embaixo agora na avaliação, tá bom? Então, ó, terminei o treinamento, durou aqui, ó, 47 segundos. Então, tá aqui. Agora, a gente vai printar os resultados aqui com as novas predições com dado de teste. Criei a máquina preditiva. Tá criada aqui a model, fez o treinamento bonitinho lá. O que eu vou fazer agora? Vou pegar novos dados e vou armazenar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aqui, que estão aqui, ó, essa primeira linha, eu previ como não fraude. Aqui, não fraude, não fraude. Aqui só teve não fraude. Agora eu vou avaliar, vou pegar aqueles 10% lá para a gente fazer a nossa avaliação. E nós vamos avaliar por meio de algumas métricas, não vou olhar só uma aqui não. Pô, isso aqui é fraude, né? Eu não quero que a galera da segurança ligue para você 3 horas da manhã para falar assim, cara, isso aqui foi fraude e tal. E às vezes você fez uma compra ali num restaurante de madrugada, tava lanchando e tal, vindo de um show. E aí, cara, o que acontece é que não era fraude não, mas você faz isso poucas vezes, ele pensou que era, mas se a máquina preditiva fosse bem acuradinha, talvez ele não ligasse para você, não atrapalhasse você no momento aí de sono, sei lá.
Deu para entender, não deu? Então bora para frente, vamos lá, bora avaliar essa parada aqui. A partir de agora eu vou utilizar 3 métricas para a gente avaliar aqui a nossa máquina preditiva. A primeira coisa que a gente vai olhar é o Classification Report. Ele vai mostrar para a gente ali algumas métricas ali, tais como o F1 Score, ele vai mostrar ali para a gente a recall e a precision para a gente olhar ali os valores se estão bem calibrados ou não. A gente vai printar também a acurácia para ver ali a assertividade de 0 a 100, quanto que a gente está acertando. A gente vê isso por meio da acurácia, mas a gente precisa também da Confusion Matrix para a gente saber se ele está prevendo também os erros, né? Ou seja, a fraude que tem uma menor quantidade. Então isso é muito importante a gente avaliar aqui, tá bom? Então olha só que interessante. Aqui nós temos a acurácia. A acurácia da nossa máquina preditiva tá aqui, ó, 90, não, quase, não, tá aqui, cadê a acurácia? Deixa eu ver aqui, ficou ruim, né? Ficou bagunçado o output aqui, deixa eu colocar aqui, a acurácia. Vai printar a acurácia aqui pra gente. Ah, tá aqui, ó, 99,97%. Tá aqui a acurácia, bonitinha, que eu não tinha visto, ó. Então, 99,97%. Um belo trabalho, né? Ela tá acertando quase tudo aqui, mas eu quero ver se ela tá acertando quando é fraude também. Lembra daquele errinho lá que eu falei? Ela poderia acertar tudo que era dizer que era não fraude. É mais fácil dizer que não é fraude, né? Porque as fraudes são em menos quantidade. Só que a gente vai olhar e vai ver que a nossa máquina preditiva, ela tá acertando muito também quando é fraude, né? Como é que você sabe disso? Porque a gente tem aqui, ó, por meio da Confusion Matrix, análise dos valores que a gente está errando, né? Então, ó, se você olha aqui, ó, quando é aqui na Classification Report, ó, quando é fraude, eu tô acertando aqui, ó, praticamente 90%, vai. Quando é fraude, eu tô acertando 90%. Ainda tem um percentualzinho ali, ó. Mas quando não é fraude, é mais fácil também, né? Então, eu tô acertando tudo. Eu sei que não é fraude, eu tô acertando tudo. E quando é fraude, eu tô acertando 90%. E aqui na Confusion Matrix estão os meus erros, ó. Pô, de 6 milhões e tanto, eu tô dizendo que é fraude, mas não é, em 91 vezes, e eu tô dizendo aqui que é fraude, mas não era fraude, em 76 casos. Pô, se somar as duas aí, dá uma mixaria, por isso que a acurácia é 99,97%. Beleza? Então agora construímos a máquina preditiva, avaliamos ela, viu que ela tá ali, cara, redondinha, acertando na casa, terceira casa decimal, quarta casa decimal, quase tudo. Então agora a gente vai fazer novas predições. Bora verificar os novos incidentes, Eduardo. Eu quero ver agora um dado novo. Coloca a máquina preditiva aí no ambiente de desenvolvimento antes de colocar em produção para a gente ver se a gente vai acertar. Então vamos para o primeiro caso. Então o primeiro caso que a gente vai fazer é pegar os registros, né? Então eu tenho lá as variáveis que a gente escolheu para a máquina preditiva. Então imagina que teve um input desses dados aqui agora. Então o tipo 4 fez uma transação ali no valor de 90 mil, o saldo anterior era de 9 mil, né? O saldo anterior era 9 mil e o novo saldo era 0. Então, quando a gente faz ali uma predição da máquina preditiva, o que vai acontecer? Bum! Ele vai falar, opa, é fraude, olha que interessante. Então, esse primeiro resultado aqui nosso, a gente tá vendo que é um alerta de fraude, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, em vez de dar o 1 aqui, né? Por isso que eu fiz aquela transformaçãozinha ali com o map antes, para aparecer fraude aqui para você. Não é o comum, tá? No dia a dia, geralmente a gente utiliza o número mesmo, tá bom? A gente tá colocando aqui só para facilitar aqui o output, beleza? Então, é fraude, você verificou, beleza, é fraude. Agora, bora pro case número 2. Alerta de fraude foi dado lá, bloquear o seu cartão, entrar em contato com você, aí vão saber se foi fraude mesmo ou não, para depois liberar a transação se não for fraude, tá bom? Agora no caso 2, a mesma coisa. Como é que vai ser o caso 2? Bora abrir aqui o caso 2. Deixa eu ver o que eu fiz aqui no caso 2. Vou pegar um caso aqui qualquer, beleza? Vou copiar aqui o caso 2, eu não sei se eu trouxe, né? Então eu vou criar o caso 2 aqui agora. Vou colocar aqui o caso 2 vai ser, sei lá, vamos pegar aqui o tipo 2, a transação vai ser de, sei lá, 5 mil, a nova transação também vai ser de 5 mil, né? Saiu 5 mil, tinha 5 mil na conta, o novo saldo ali ficou zerado ali também. Opa, mas mesmo assim ele previu como não fraude, beleza? Então tá aqui o resultado, deu um check aqui, ó. Peguei um resultado aqui aleatório, também era mais fácil, né? Tem mais casos que não é fraude, né? Então coloquei um valor aleatório aqui e ganhamos um check, transação passa para frente. E assim nós construímos uma máquina preditiva de detecção de fraude em transações de pagamentos para a Hotmart. Por quê? Porque ela é uma startup unicórnio aqui do nosso país, que é muito importante para que a gente possa ali desenvolver ali o nosso espírito
empreendedorístico, e eu acho que isso aqui é muito interessante, é claro, é um case, né? Um case que eu trago aqui para você, com exemplos aqui fictícios, é claro, mas que dá para você ter uma dinâmica bem bacana, porque o dataset é um dataset verdadeiro, que foi retirado do Kaggle, de uma competição de fraude, ou seja, os dados que são colocados lá já tem um tratamento, é claro, como você viu, principalmente no nome das pessoas, para manter ali a privacidade, mas são dados verídicos que foram utilizados ali numa competição para descobrir quais são as melhores máquinas preditivas para prever fraude. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é muito massa, esse conteúdo é muito ativo, esse conteúdo é muito atual. Se você gostou, não deixe de comentar aqui embaixo, isso é importante para mim, para o meu conteúdo continuar atingindo mais pessoas que estejam interessadas em aprender essa parada. Porque afinal de contas, o meu objetivo é criar cientistas de dados. Esse é o meu grande objetivo, esse é o meu propósito, e eu tenho certeza que eu posso fazer isso, ó, por você. Chega junto? Tamo junto? Então beleza, mais links aqui do nosso canal Ciência dos Dados, eu deixo aqui no Linktree, na descrição desse vídeo, e já tem a inscrição para a nova jornada Ciência de Dados. Não deixe de clicar nesse link aqui também para você já fazer a sua inscrição, que começa já aqui agora na metade de maio, aí, lá pro dia 16, já começa a nova jornada e a gente vai fazer ali o nosso trabalho, a nossa jornada, conhecer os passos importantes até descobrir como que a gente pode criar uma aplicação de valor para as empresas. Beleza? Beleza? Tamo junto? Então é isso, muito obrigado pela sua presença, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo que é muito importante. Um beijo, um abraço, tamo junto, valeu cientistas de dados, tchau, tchau!